Graça e paz à minha igreja. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Ruth. E eu quero ler consigo todo o capítulo 1. O livro de Ruth. Logo a seguir ao livro de Juízes. Capítulo 1. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma grande fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. E ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos, Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou aos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso em cada uma casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai, minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda que tivesse filhos, esperá-los-ias até que viessem a ser grandes? Deter-vos-ias por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amar-me a mim do que a vós mesmos, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e entretanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: não é esta a Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamais Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltara dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas.
Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, temos a Tua Palavra, o relato desta história aberta nas nossas mãos. Senhor, a história desta mulher, destas mulheres, Ruth e Noemi. A história, Senhor, que mudou o curso de uma história. A história, Senhor, que é a nossa história e pode também ter o seu curso mudado. Fala connosco esta noite, Senhor. Estamos preparados para ouvir a Tua Palavra, para ouvir a Tua voz, para ouvir o Teu ensinamento. Senhor, abre os nossos corações, prepara as nossas almas e leva cativo os nossos pensamentos. Que seja somente a Tua Palavra, seja somente o Teu Espírito que reine neste lugar, nesta noite. Que o abrir da minha boca, Senhor, e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, para a Tua honra e para a Tua glória. E todo o povo diz comigo amém e glória a Deus. O Senhor me colocou no meu coração estudarmos o livro de Ruth. São 4 capítulos, são 4 mensagens. Eu estava lendo o livro de Ruth e comecei apreciando algumas coisas. E mais tarde eu fui pesquisar e ouvir outras pregações e ler comentários acerca do livro de Ruth e eu apaixonei-me por este livro. Apaixonei-me porque este livro retrata a sua e a minha história. Tudo o que aqui está escrito faz parte da tua e da minha história. As coisas boas, as coisas más, as derrotas, as conquistas. E quem sabe, se perseverares na palavra de Deus, assim como esta mulher Ruth perseverou, tu irás ter um desfecho da história esplendoroso, glorioso. Esta é a história de Ruth. E antes de começar a falar de Ruth, eu quero dizer que a ilusão deste mundo é tão grande que as nossas vidas giram em torno de novas conquistas. A vida que vivemos hoje, ela nos empurra a novas conquistas. E nos aproximamos a passos largos para o final das nossas vidas, e muitas vezes com todos os nossos sonhos frustrados. Tudo aquilo que nós idealizamos, tudo aquilo que nós projetamos, tudo aquilo que nós demos passos para a conquista, eles se tornaram em derrota e em frustrações. E eu pergunto nesta noite, neste longo caminho, em quem temos colocado as nossas esperanças? O livro de Ruth ilustra bem algumas de nossas vidas e nos ensina em quem devemos crer e em quem devemos confiar. Muitos confiam em si próprios, muitos confiam nos seus saberes, muitos confiam nos seus dons, mas eu pergunto, será que é fiável? Será que é confiável confiar em tudo o que faz parte de nós? Ou será que nós temos que começar a aprender a acreditar e a confiar em algo que está muito acima de nós? Este livro começa a sua narrativa num período da história bastante atribulado. Diz aí no verso 1 que no tempo, nos dias em que os juízes julgavam. Vamos entender isto. O livro de Juízes compreende um período de cerca de 300 anos, que foi quando, desde a partir da altura que o povo de Israel entrou na Terra Prometida, Josué morre. E o povo, Deus coloca homens e mulheres no seio do povo, no meio do povo, para quê? Para julgar, para acompanhar. E a palavra juízes na Bíblia não tem nada a ver com julgamento de tribunal. A palavra de juízes na Bíblia tem a ver com libertadores. Então Deus coloca libertadores, pessoas, homens e mulheres, capacitadas por Deus para conduzir o povo, para libertar o povo, para guerrear pelo povo, para julgar o povo. São chamados os juízes, um período de cerca de 300 anos. O livro de Ruth, a história de Ruth e Noemi, passa-se nos últimos 11 anos do período de juízes, ou seja, estava a acabar o período de juízes para começar o primeiro reinado, que nós sabemos foi o reinado de Saul.
No período de Juízes é o período mais negro da história de Israel. Eu disse hoje de manhã que o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, o povo que Deus libertou do Egito, o povo que Deus alimentou no deserto, que o livrou de guerras, que lhe abriu caminhos, que lhe preparou uma terra, este povo durante 300 anos, ele clamava a Deus na necessidade, mas na prosperidade ele adorava outros deuses, Baal, Astarotes e outros. Você está a compreender? Era neste período que Noemi e Ruth estavam vivendo. O livro de Ruth, o próprio livro em si, muitos são os comentaristas que estão de acordo que ele foi escrito durante o reinado de Davi, ou seja, entre o ano 1009 e o ano 970 a.C. Este livro trata de problemas muito comuns, com personagens muito comuns, mas que creram num Deus muito incomum. Este livro tem 3 personagens: Ruth, Noemi e Boaz. Pessoas normalíssimas, completamente normais, como você e eu, com vidas iguais às suas e à minha vida. Pessoas comuns. Mas eles creram e acreditaram num Deus incomum. A estrutura do livro, ela se passa em 2 zonas bastante distintas. A primeira parte, ela fala de Moabe, e Moabe era uma terra fora dos limites de Jerusalém e que no hebraico quer dizer terra do desejo. E a outra parte, ela vai se passar em Belém. Na verdade, ela passa-se em Belém, Moabe e Belém. E Belém quer dizer Belém de Judá, que ficava um pouco a norte, voltado a noroeste de Jerusalém, quer dizer terra do pão. Esta família sai da terra do pão e vai para a terra do desejo. Esta família sai da terra prometida e vai para uma terra que é fora dos limites da terra prometida. A história de Ruth é passada num período da história que se prolongou por quase 300 anos, já foi nisto, e que durou até ao reinado de Saul. E se nós observarmos o livro anterior, Juízes, nós vemos a partir do capítulo 2 de Juízes a instabilidade emocional e espiritual do povo. Na crise buscava a Deus, na prosperidade buscava a Baal e a outros deuses. Em Juízes 21, 25 diz assim, é conforme acaba o livro de Juízes: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Por esta frase você já sabe, já começa a compreender o que é que se passava no seio do povo de Israel. Era cada um por si. Este livro de Ruth, através dos vários comentários que eu li, principalmente João Calvino e Martinho Lutero e Charles Spurgeon, eles veem o livro de Ruth como um farol de esperança. Então abra já o seu coração, abra já o seu ouvido, porque só o que eu estou acabando de dizer já serve de emoção, já é motivo para que você aprenda este livro. Ele é como se fosse um farol. Sabe o que é um farol? Um farol é uma torre que tem uma lâmpada muito forte que é colocada nas encostas do mar, que é para quando há nevoeiro, o farol marca, os barcos sabem que ali é rocha, ali é terra, então não se aproximam muito. E por outro lado, um farol marca sempre a entrada de um porto de abrigo. Então este livro é um farol de esperança. Esperança para quê? Para as tuas e para as minhas ansiedades. O livro nos apresenta, o tema central do livro é que Deus sempre socorre o seu povo por graça.
eu quero deixar um aspecto para a nossa reflexão. Repare bem, em todos os 4 capítulos do livro de Ruth, você não vê Deus agir. Mas Ele é o personagem principal. Ele não influencia a estrutura do livro, Deus não influencia a narrativa, não há uma ação direta de Deus, e nós vamos compreender quando chegarmos ao capítulo 4 do livro de Ruth, que Deus sempre esteve presente, trabalhando nos bastidores. Maravilha! Por aí nós podemos pensar assim: eu posso estar a passar aquilo que eu estiver passando, mas Deus está trabalhando na minha vida, nos bastidores. Eu não estou sozinho. Ele sempre socorre por graça. Também poderemos observar claramente que ao longo do desenrolar da narrativa existe uma intervenção divina, progressivamente até à sua conclusão. O livro termina com louvor a Deus. E eu queria entrar neste primeiro capítulo agora, queria trabalhar convosco este primeiro capítulo. E este primeiro capítulo divide-se em 3 partes. A primeira parte, ele trata de uma partida dolorosa. Aquela família sai de Belém, porquê? Porque havia fome em Belém. Foi uma partida dolorosa. Aquela família teve que largar a sua casa, teve que largar as suas terras e ir para uma terra desconhecida. Isso está lá nos versos 1 a 5. Em segundo lugar, existe um retorno inesperado. Noemi e Ruth retornam porquê? Porque Elimeleque, que era o chefe da família, Malom e Quilion, que eram os filhos, morreram e as mulheres ficaram desamparadas. Então elas foram obrigadas a retornar. É um retorno inesperado. Está lá dos versos 6 ao 18. E depois temos a última parte, que é a chegada amarga. É o reconhecer que saí, mas cheguei derrotado, cheguei frustrado. Está lá nos versos 19 ao 22. 3 partes que nos explicam o que sucedeu e que serve de base para todo o livro. E eu quero falar convosco então da primeira parte, partida dolorosa. E o que é que você pensa assim o seguinte? Numa primeira análise, nós vemos uma família unida. Noemi, Elimeleque, Malom e Quilion. Eles estavam unidos. Eles concordaram todos, os 4, em sair de Belém e ir para Moab. Aquela família tinha convicções unidas. Eles conversavam e concordavam. Eles eram oriundos de uma terra próspera, porque era Belém de Judá, ou a casa do pão. O nome revela a prosperidade daquela terra. Eles eram efrateus. Efrateus é da tribo de Efraim, que era uma das tribos mais elevadas das 12 tribos de Israel. E era uma família destacada e temente a Deus. Pastor, mas eles estavam vivendo no período dos juízes, foi o pior período da história do povo de Israel, e eles eram tementes a Deus, eram. E o livro de Ruth nos prova isso. Em primeiro lugar, Elimeleque quer dizer, o meu Deus é rei. E em várias referências, e você vai acompanhar comigo, Noemi fala em relação a Deus. Verso 8. E o Senhor use convosco de benevolência. Verso 9. E o Senhor vos dê que acheis de descanso. Verso 13. Porquanto a mão do Senhor se descarregou sobre mim. Verso 20. Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Verso 21. Pois o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Noemi, na boca de Noemi estava Deus.
estava o Senhor, estava o Todo-Poderoso. Portanto, aquela família era temente a Deus. E estas referências são muito importantes para nós, porque elas são proferidas por alguém que vive num período em que o povo abandonou Deus. Eu dava uma ideia que possivelmente em 1000 famílias existia uma que falava em Deus. Esta era uma delas. Deixa que eu pergunte uma coisa. Você anda falando em quem? Esta é a história de uma família que foi provada e saiu dizimada. E aqui está o perigo. É que eu estou farto de falar nisto. Muitas vezes as provações que nós, as dificuldades que nós passamos são provações. São da parte de Deus. E por causa das nossas más escolhas, nós saímos derrotados. Você está a entender o que eu estou dizendo? Esta família foi dizimada, sabe porquê? Porque saiu da terra do pão e foi para a terra dos desejos. Saiu da terra que era uma terra prometida e foi para uma terra estranha. Mas nós não podemos menosprezar a atitude desta família só assim, numa primeira análise. Porque, no final de contas, a Bíblia diz que havia fome na terra. Havia fome na terra. Era um problema real, sim ou não? E aqui eu penso assim, havia fome na terra por duas possíveis razões. Primeiro, a primeira razão que eu vou mais para lá é o juízo de Deus. Porquê? É o castigo de Deus, porque o povo andava afastado. Quase 300 anos que o povo fez somente aquilo que lhe apetecia. Não queria saber de Deus, não se virava para Deus. Até os próprios juízes cometeram asneiras. Temos o caso de Sansão, que é o mais conhecido. Ora, se o próprio juiz, o líder, o cabeça, ele se desvia, o que é que você acha que vai acontecer ao resto do povo? Então aqui temos a fome na terra, possivelmente pela intervenção divina, o juízo de Deus, o castigo de Deus, mas também poderia ser por causa das invasões dos povos, porque o povo estava sempre vivendo em guerra. E quando Israel era conquistado, o que é que os povos invasores faziam? Levavam a comida, e se eles levavam a comida, faltava para o povo de Israel. Então a fome na terra poderia ser por uma destas razões. E a reação desta família face ao problema foi, no mínimo, questionável. E Elimelec devia ter pensado um pouquinho mais. Porquê? Primeiro estamos a falar de Moabe. Moabe tem por nome Terra do Desejo. Ele adorava, em Moabe adorava-se ao deus Camus. É a terra do profeta Balaão, que foi utilizado por Deus para confundir Israel. Você lembra-se da burra, da jumenta de Balaão ter falado? Em segundo lugar, nesta terra de Moabe, as mulheres eram muito formosas, daí o desejo. E depois havia o perigo da mistura de raças, a falha da lei de Deus. A falha da lei que Deus deu através de Moisés. Não procurem mulheres estranhas. Por tudo isto, a saída de Elimelec de Belém, com a sua família, foi questionável. Ele deveria ter percebido aquilo que estava prestes a cometer. Ele deveria ter entendido que aquela atitude não ia chegar a um bom porto, não ia ter um final feliz. Assim como você e eu hoje. Tomamos atitudes e fazemos escolhas em que não questionamos o que é que aquilo poderá dar. À primeira partida, à primeira impressão, até parece que é uma escolha viável, que é uma escolha certa, mas pare e pense. Será que é da vontade de Deus? Será que se enquadra nos propósitos de Deus? Será que se enquadra na palavra de Deus? Se não, não tome essa atitude. Era isto que Elimelec devia ter feito. Ao sair
de Belém para fugir à morte, porque a fome provoca o quê? Morte. Mas Elimelec sai de Belém para fugir à morte, mas é a morte que vai encontrar a ele na terra de Moab. Nesta primeira parte temos uma família que parte, que sai inteira, unida, esperançosa, mas que acaba dizimada e reduzida a um membro só, sem esperança e sem socorro. Se você vir comigo aí, no verso 5, a meio, morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. A morte a encontrou. O que é que eu posso aprender com esta primeira parte? Primeiro, quando a adversidade me bate à minha porta, em quem é que eu me socorro? Quando o problema me bate à porta, qual é a solução que eu procuro? Nos meus recursos? No meu saber? Na minha predisposição de conquistador, de aventureiro? Será que eu me socorro nos meus planos? Nos meus objetivos? Existem aí algumas teologias que elas aconselham os crentes, eu estou a falar de cristãos, aconselham os crentes a fazer planos, traçar objetivos. Pare e pense. Será que os planos que saem da mente da pessoa, do humano, da raça humana, será que está enquadrada com os planos que saem da mente de Deus? Já pensou nisso? Será que você pensa melhor e traça melhor um plano para a sua vida do que Deus traça para a sua vida? Poderá acontecer o que aconteceu a Elimelec e à sua família. Eu não estou menosprezando a situação desta história. Eu não estou menosprezando a situação da tua história. Mas eu pergunto, será que estamos tomando as atitudes e as escolhas mais corretas? Nós falámos hoje, esta manhã, num tema belíssimo, confiança. Eu estou falando de confiança hoje. Hoje eu tirei o dia para falar de confiança. E para você tomar atitudes e escolhas corretas, você tem que tomar confiança, tem que ter confiança num Deus, o Deus Criador, o Deus do céu que criou a terra e que criou o mar. O Deus que já traçou um plano pré-concebido antes da fundação do mundo. Mas é você, muitas vezes, que atrapalha os planos de Deus. É você, muitas vezes, que se intromete nos planos de Deus. Sabe porquê? Porque você não confia. Porque você não pergunta. Porque você não ora. Porque você não lê. Embora sejamos cristãos, e eu não coloco em dúvida o grau de cristandade, eu não coloco em dúvida o grau de espiritualidade, mas por causa dos maus ensinos, sabe o que esses cristãos fazem? Fazem contas, fazem cálculos, buscam alternativas. Colocam-se no papel de Deus. Não deixam Deus agir. Você crê que nada foge ao controle de Deus? Você crê que o plano da sua vida está traçado pelo próprio Deus que o criou? Você crê nisto? Não é a mim também creu, mas já foi tarde. Se você ver no verso 20 e 21 comigo, ela diz assim: porém lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia de quê?
cheia de família, cheia de alegria, cheia de esperança, cheia para ti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamais Noemi, pois o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Porquê é que Noemi não se lembrou disto antes de sair da terra de Belém? Porquê é que Noemi não se lembrou disto e não falou a Elimelec dizendo: filho, temos que ter juízo. Vamos confiar em Deus. Vamos esperar que Deus haja em favor do povo e em favor da terra, assim como Ele fez. Mas não. Partiram à conquista de novas perspectivas de vida, vidas mais fáceis, e o que é que encontraram? A morte, o desânimo, a frustração, a derrota. O que é que você compreende? É uma coisa: nada, mesmo nada, foge ao controle de Deus. As suas conquistas, as suas supostas derrotas, as suas alegrias, as suas tristezas, tudo está no controle de Deus. Ele está no bastidor da sua vida e Ele é que mexe os cordelinhos. Você é como se fosse uma marionete. Você sabe o que é uma marionete? Então Deus está mexendo os fiozinhos na sua vida. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos saber que Ele é um Deus que age e interage na vida do seu povo. Tudo está debaixo do controle dele. A própria Bíblia fala: não cai uma folha de uma árvore sem que Ele saiba ou permita. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Ele saiba ou permita. Então, se Ele age nas coisas mais simples, você acha que esse Deus não vai agir na vida do seu filho, na vida do seu eleito, na vida da sua herança? Claro que vai. Segundo ponto: retorno inesperado. E temos aí nos versos 6 ao 18. No meio do desamparo, no meio da frustração, no meio da derrota, Noemi ainda conseguiu ver o agir de Deus e decidiu mudar de atitude. No verso 6 ela diz assim: então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas duas noras com ela, e indo elas caminhando voltando para onde? Para a terra de Judá. Noemi podia ter dito assim: não, para mim é o final, para mim não há volta a dar, para mim já acabou, não vale a pena. Mas Noemi compreende que, embora tivesse errado, ainda havia uma esperança. E ela sai da terra de Moabe, ela levanta-se dos campos de Moabe em direção aonde? À terra de Belém. Ela retorna, embora frustrada, embora envergonhada, embora desanimada, ela decide retornar à terra de seus pais, à terra que Deus tinha dado ao povo de Israel. O que é que passou pela cabeça desta mulher? Existe uma parábola muito parecida com esta história, que é a parábola do filho pródigo. O filho pródigo faz uma escolha. Ele chama o seu pai e diz: pai, o que eu quero é poupar a minha parte da herança. Eu quero ir-me embora. E o pai reparte a herança e dá a herança. E ele vai embora. Vai para onde? Para uma terra distante. Vai à aventura. Vai à conquista de novas oportunidades. Mas ele, quando lá chega, ele dá-se mal exatamente igual a esta família. Mas o problema não foi o ele dar-se mal. O problema é que ele gastou tudo, ele perdeu tudo. Ele encontrou a morte.
exatamente igual a esta família. Só que Deus estava agindo nos bastidores da vida daquele rapaz. E ele estava lá na pocilga tratando os porcos, desejando comer bolotas. E diz a Bíblia que ele, caindo em si, lembrou-se da casa do pai e do pão que os servos comiam. O que é que passou na cabeça desta mulher, meus amados irmãos? Ela caiu em si. Deixa que eu lhe diga uma coisa, você precisa de cair em si. Você precisa de parar, meditar, pensar, será que aquilo que eu estou fazendo vai resultar? Será que aquilo que eu estou empreendendo está nos planos de Deus? Isso chama-se cair em si. Há um comentarista que diz que quando alguém cai em si, é o buraco mais fundo que pode existir. Não existe mais nada para além daí. Mas é quando você reflete e é quando você pensa, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi, pai, porque contra ti e contra os céus. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas pelo menos dá-me um lugar junto aos teus servos. Esta mulher pensou exatamente igual. Esta mulher parece que conheceu a parábola que Jesus contou. Porque ela pensou, eu estou desanimada, estou desamparada, estou frustrada, eu estou derrotada, mas eu vou retornar à terra dos meus pais. Duas coisas nos deve chamar a nossa atenção, apesar da amargura de Noemi. E você recorda-se que eu comecei este estudo dizendo que este livro faz parte da história da nossa vida. Cada um de vós que me está ouvindo, e você lá para casa, a paz do Senhor, cada um de vós coloca o seu nome no livro, porque este é o livro, é a história da sua vida. E muitas vezes nós tomamos atitudes face à derrota, face ao desespero. Mas, por incrível que pareça, Noemi vai tomar uma atitude fora do comum. Veja comigo o verso 8 e 9. Disse Noemi às suas duas noras, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência como usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis de descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-lhes elas, levantaram a sua voz e choraram. A primeira coisa que Noemi faz, que é aquilo que nós não fazemos. Quando nós estamos derrotados na nossa vida, quando nós estamos amargurados na nossa vida, Deus passa para onde? Para segundo plano. Quando nós dizemos, Deus está chateado comigo, Deus está aborrecido comigo, eu estou debaixo da ira de Deus, eu estou debaixo do castigo de Deus, então eu fecho a minha Bíblia e arrumo-o dentro da gaveta, porque este Deus não é para mim. Este Deus é injusto demais para mim. É assim que nós tomamos atitudes. Mas esta mulher não. Esta mulher vai falar no nome de Deus. E esta mulher vai proferir bênçãos para as suas noras. Esta mulher podia dizer, não, mas qual bênção de Deus? Não, Deus é injusto mesmo. Eu estou aqui por culpa dele. Mas ela vai dizer, o Senhor use convosco de benevolência. O Senhor vos dê que acheis descanso. Segunda coisa que ela faz, ela abençoa as suas noras, que não era comum na altura. Mas mesmo assim basta que toda aquela amargura, ela tem ânimo para abençoar as noras. Veja, ela dá liberdade às suas noras de continuarem as suas vidas, porque as noras eram moabitas. As noras não pertenciam ao povo de Israel. As noras não conheciam o Deus de Israel. Elas conheciam os seus próprios deuses. Camus, Baal, Astarote. Mas ela diz, o Senhor, verso 9, o Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. Ela dá-lhes o voto da liberdade. Vão, filhas,
vão viver a vossa vida. Estão libertas de mim. Não têm nada que me esteja a aturar, nem que me esteja a amparar. Eu vou continuar só e vou morrer só. A terceira coisa que ela faz é que ela se dispõe a voltar sozinha, confiando na provisão de Deus. Eu não sei se deu o tema da mensagem, mas a mensagem é o mistério da providência. A providência de Deus, meus amados irmãos, é um mistério para as nossas vidas. Nós não conseguimos perceber a providência de Deus. Se nós formos para a história bíblica, nós vemos que o povo de Israel andou 40 anos no deserto. E ao longo desses 40 anos caiu maná, pão, caiu codornizes, carne, água saiu da rocha e as suas roupas nunca se estragavam e até os sapatos cresciam à medida que os pés cresciam. Isso é porque providência de Deus. Nós sabemos que na época ainda hoje, no deserto faz muito calor durante o dia e frio à noite, chega até a congelar. Então Deus provém uma nuvem para cobrir o sol, para eles estarem à sombra, irem caminhando à sombra, e à noite provê colunas de fogo para os aquecer. Isto é o mistério da providência de Deus. E eu pergunto, para que é que você anda inquieto? Porquê é que você não ouve as palavras de Jesus? Não andeis, pois, inquietos por coisa alguma. Porquê? Porque o Pai é providente. E Noemi dispôs-se a voltar sozinha. E sabe o que é que Noemi ia enfrentar? O abandono. Qualquer mulher viúva que não tivesse alguma família para apoiar era abandonada. Noemi dispôs-se a voltar mesmo sabendo que ia ser abandonada, ou possivelmente ia ser abandonada, mas ela confiava na provisão de Deus. Noemi despede as suas duas noras, dando-lhes a oportunidade de uma nova vida e as abençoa. Mas aqui começa a história. Aqui começa o revés da história, que nem Noemi estava à espera. Mas é aqui que começa a providência de Deus. Por causa da fé daquela mulher, por causa da confiança daquela mulher, Noemi, Deus trabalha no coração de Ruth. Versos 16 e 17. No verso 15, no verso 14, vemos que a órfã, a outra mulher, cunhada de Ruth, beijou a sogra e foi-se embora. Ela voltou para casa. Mas Ruth, no verso 16, diz assim: não, Noemi, não me instes, não me obrigues para que te deixe e me afaste de ti. Onde tu fores, eu irei. E onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu, e o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus, e onde quer que morreres, morrerei, e ali serei sepultada. A surpresa ficou agora por conta de Ruth. Porquê? 3 votos que Ruth profere. E olha que fazer um voto é tão importante para Deus como o aborrece quando você o quebra. Noemi aqui profere 3 votos. Primeiro voto, lealdade a Noemi. Segundo voto, lealdade ao povo de Noemi. E terceiro voto, lealdade ao Deus de Noemi. Ela era uma moabita, mas ela troca tudo. Ela abre a mão de tudo, da sua família, da sua terra, da sua tradição, da sua cultura, dos seus deuses, para acompanhar a sua sogra. Mas ela não acompanhou só. Ela fez 3 promessas, 3 votos. Onde fores eu irei, onde morreres eu morrerei, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. E aqui, ao desenlace de toda a história de Ruth, uma história através de uma mulher, uma jovem, que mudou o curso da história bíblica do povo de Israel. E você, quando chegar ao capítulo 4, você vai entender: o agir de Deus é maravilhoso.
Porque foi através de Ruth, pelas suas variadas descendências, que nasceu quem? Jesus Cristo. Ruth dá à luz a um homem chamado Obed. Obed gera um homem chamado Jessé, e Jessé gera um homem chamado Davi. E Davi, a gente sabe a história toda. Deus utiliza Ruth debaixo da amargura de Noemi para dar seguimento à história que estava atrasada no período de Juízes. Você está a entender agora o mistério da providência de Deus? Muitas vezes você hoje, amado irmão e irmã que me está ouvindo, você hoje está passando por um problema, por uma amargura. Sim, eu sei. É doloroso, é. Mas você não sabe se no seguimento desse problema, dessa amargura, vem um livramento para o outro povo de Deus. Você não sabe isso? Amém, igreja? Nós precisamos ter cuidado quando nós nos amarguramos. Nós precisamos ter cuidado quando nós dizemos: Deus abandonou-me. Deus já não quer saber de mim. Nós precisamos ter cuidado. Porque muitas vezes não perguntamos a Deus: será, Deus, que eu estou debaixo do teu plano? Será que este é o plano? Será que me estás a utilizar para que mais à frente haja um livramento no teu povo? Toda a história gira em torno destes 3 votos. 3 votos de pura lealdade. Você fazia este voto? Você tinha coragem para isso? Mas veja mais o que é que a Ruth vai... Ela vai vincular. Ela vai carimbar os seus votos. Porque ela não conhecia Deus. Mas ela vai dizer assim, na segunda parte do verso 17: faça-se assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separa de ti. O que ela está a dizer é assim: se eu falhar este voto, que o Senhor me mate. Amém, igreja? O que é que nós aprendemos com este segundo ponto? E aqui trago uma pergunta para nós. Quando a adversidade nos chega, qual é o grau de atenção que temos quanto aos sinais da graça de Deus? Muitas vezes a graça de Deus nos passa ao lado. Muitas vezes estamos tão arreliados com a nossa própria vida que não damos atenção às pessoas que nos rodeiam para nos ajudar. Muitas vezes estamos à espera que seja o pastor que saia lá do púlpito ou saia lá de sua casa para vir ajudar, mas às vezes é o vizinho que está na porta ao lado que nem sequer é cristão, nem sequer conhece o seu Deus, e ele está sendo utilizado para o ajudar. Estaremos nós tão cegos pela amargura do problema que não conseguimos ver mais a mão de Deus? Eu já passei muitas coisas na minha vida, meus amados irmãos. Boas e más. Mas não é porque eu seja super espiritual, porque eu também já fiz muitas asneiras. Mas eu comecei a aprender a tirar conclusões e a tentar ver se há sinais da graça de Deus no assunto. Todo cristão, todo crente, ele deve ser oportunista. E esta palavra oportunista não é no mau sentido da palavra. Esta palavra oportunista é como que você aproveita todas as oportunidades. Quais? Aquelas que Deus coloca à sua frente. Você muitas vezes tem uma palavra amiga de gente que não pertence à sua igreja, que não sabe quem é o seu Deus. E você despreza. Há divisão entre o mundo, a divisão radical entre o mundo
natural e o mundo espiritual. Ruth não conhecia o Deus de Noemi. Ruth nem sequer conhecia a terra de Noemi. Ruth não conhecia o povo de Noemi. Possivelmente só conhecia a história, porque em casa falavam. Mas ela nunca tinha ido a Jerusalém. Ela nunca tinha ido à terra de Israel. Mas, no entanto, quem é que ajudou Noemi? Ruth. Então, Ruth foi um meio da graça de Deus. Noemi podia ter desanimado. Noemi podia ter desistido. Mas ela opta por agir com base na graça de Deus. O que isto quer dizer? Noemi viu o agente da graça de Deus ali na sua frente. Noemi viu que Deus estava usando Ruth. Ela não só viu a graça de Deus sendo derramada em Belém, porque ela ouviu dizer que Deus tinha derramado pão em Belém. Ela também se disponibilizou a estender essa graça às suas noras, abençoando-as, despedindo as suas noras e as abençoando, dando-lhes a liberdade de terem uma nova vida. E aqui faz-me pensar uma coisa. Muitos irmãos que eu conheço, irmãos nossos, que quando não são abençoados, eles ficam muito arreliados, muito aborrecidos. E depois dizem, se Deus não me abençoa, também não abençoa mais ninguém. Se está tudo mal para mim, então tem que estar tudo mal para toda a gente. Precisamos entender que Noemi não foi perfeita. Noemi falhou. Noemi foi conivente com a desgraça da sua família. Noemi concordou com o seu marido, Elimelec, em sair da terra de Judá. Ela não foi perfeita. Ela cometeu erros. Noemi permitiu que os seus filhos casassem com mulheres estranhas ao povo de Deus. Ela não foi perfeita. Ela falhou. Mas apesar disso, Deus honra aquela mulher. Porquê? Onde é que Noemi merecia honra da parte de Deus? Por que é que Deus honrou Noemi? Por causa da sua fé, da sua confiança e da sua esperança. Veja 3 coisas que nós falámos hoje de manhã, e eu vou continuar a falar agora durante um tempo disto. 3 coisas que podem mudar o curso da nossa vida. Não é cultos de campanhas milagrosas. Não é o estender o manto e passar com o casaco por cima e aspergir água com a boca e colocar sal grosso nas ombreiras e lavar as janelas com sangue e outras coisas mais que eu não quero nem sequer entrar por aí. Nada disso influencia Deus a agir na sua vida. Não é o facto de você fazer campanhas a torto e direito, subir aos montes às 3 ou às 4 da manhã, sacrificar-se um sacrifício fútil, vazio. Isso não influencia Deus. O que influencia Deus a agir na sua vida é fé, confiança e esperança. É isso que você deve pensar. Noemi não merecia honra, mas Deus honrou. Isto em teologia. Pecastes, tens de ser castigado. Falhastes, vais para a parede. Vais para a disciplina. Mas aqui nós vemos que não é assim que Deus age. Deus honra também a quem falha. Mas é honra com uma base. E é essa base que temos que ter na nossa consciência. Fé, confiança e esperança. E aí Deus toca no coração de Ruth. Ruth abre a sua boca e profere aqueles 3 votos que vieram confirmar ao coração de Noemi que realmente Deus estava na providência. Então, meu amado irmão,
Não menospreze o que Deus pode fazer no coração dos outros quando você está mergulhado no sofrimento. Deus vai sempre utilizar alguém para o ajudar. Deus vai sempre utilizar algo para o ajudar. Deus vai sempre utilizar um telefonema, uma mensagem para o ajudar. Muitas vezes até de onde você menos espera. Muitas vezes até mesmo daquelas pessoas que você despreza. Você está a entender o que eu estou dizendo? Então testemunhe a graça de Deus. Faça como aquela mulher. Testemunhe a graça de Deus. Não esconda a graça de Deus. Mais povo precisa saber e ouvir sobre a graça de Deus. Eu hoje disse de manhã que a graça de Deus é a base da nossa vida. Sem a graça de Deus nós parecemos uns cães mortos à beira da estrada. Então testemunhe da graça de Deus. O terceiro ponto que eu queria falar convosco é a chegada amarga. Está nos versos 19 a 22. E aqui veja qual era o tamanho do desespero de Noemi. Noemi diz no verso 21, cheia partiu. Noemi saiu cheia de quê? Alegria, esperança, família, estabilidade, boa aparência física, sim ou não? Agora repara o curioso é que no verso 19 diz assim: e assim pois foram-se ambas até chegarem a Belém, e sucedeu que, entrando elas em Belém, olhe bem, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: não é esta a Noemi? Escuta, olha para mim, toda a cidade conhecia Noemi. Toda a cidade conhecia Elimelec, o Mamon e Quilion. Aquela família era uma família destacada naquela cidade. Porque a cidade se comoveu ao vê-la. E se comoveu porquê? Por causa da aparência. A amargura, ela vai consumindo o ser humano. Vai ficando cada vez mais raquítico. Os cabelos vão perdendo a sua beleza. A barba começa a ficar grisalha. Pontas de um lado para o outro. A estrutura fisionómica vai desaparecendo, começa a aparecer ossos, a pontos da cidade dizer assim: não acredito, mas aquela parece uma Noemi. Será que é a mesma Noemi? Será que é esta Noemi que saiu daqui há 10 anos atrás? Será é mesmo esta? Veja o estado em que aquela mulher chega, uma chegada amarga. E mais ainda, não só a aparência dela lhe causava amargura, como que, veja, Noemi sai de Belém com uma família completa. E naquele período, naquele tempo, para uma família ser família, ela tinha que estar completa. Pai, mãe e filhos, principalmente filhos, para ter o seguimento do nome. Ela sai com uma família completa e agora chega como? Sozinha. Além de estar sozinha, ela não consegue dar seguimento à descendência do seu marido porque ela é velha e é viúva. Ela chega envergonhada. Mas ela não esconde a sua amargura. Embora reconhecendo o agir de Deus na sua vida, ela não esconde a amargura. E existem alguns que escondem as amarguras. Existem alguns que escondem as vergonhas, porque têm medo de serem alcunhados de falta de fé. Sabe? Ela não fugiu, não fingiu que nada tinha acontecido. Ela diz: não me chameis mais Noemi, chama-me Mara, porque a amargura provém de Deus. Noemi quer dizer mulher feliz. Mara quer dizer mulher amargurada. Muitos confundem
fé com otimismo irreal. Olhe bem o que eu estou dizendo. Eu vim de uma igreja que não é pentecostal nem neopentecostal, está lá no meio. Não é frio nem quente, é morno. Mas era uma igreja voltada muito para a mensagem positiva, para o abrir da mente, desenhar quadros, tirar fotografias e colar nos pés da cama para estar sempre a olhar. Você está a perceber como é que era essa igreja? Era assim. E quando havia problemas, muitas vezes ia-se falar com o pastor e o pastor dizia: olha, esquece isso, e começa a falar ao contrário. Se a coisa está negra, então fala que está branco. Você está a pensar, está a perceber? Isto trata-se de uma fé irreal, um otimismo irreal. Não, meu amado irmão, se a coisa está mal, está mal. Temos que ir à busca da causa, porque é que a coisa está mal. E nós sabemos que temos um Deus soberano, abençoador, providente, que nos pode ajudar nos nossos sofrimentos e nas nossas fraquezas. Veja novamente o caso de Paulo. Paulo nunca escondeu os seus problemas. Antes, pelo contrário, eles estão relatados na Bíblia. Paulo podia dizer: não, filhos, eu sou super espiritual. O que está passando por aqui é somente uns ventinhos, umas brisas, e já, tudo vai passar. Não vai nada passar, meu amado irmão. Você vai dormir e quando acordar o problema está lá para ser resolvido. O sofrimento está lá latente no seu coração. E muitas vezes você deita-se feliz e acorda amargurado. Portanto, a amargura está lá. Fé não é otimismo irreal. Eu posso ter fé que Deus pode mudar a minha situação, mas eu, neste momento, eu estou passando por a situação. Você está a entender isto? Aquela mulher não confundiu. Assim como muitos afirmam que chorar a dor é falta de fé. Bom, se esta mulher não teve fé, eu não sei quem é que terá. E ela chorou a dor dela publicamente. Chorar a dor é falta de fé. Há algumas teologias assim, algumas doutrinas assim, algumas igrejas pregam desta forma. E depois levam as pessoas a abandonar. Levam as pessoas a virar costas a Deus. Levam as pessoas a intitular Deus como sendo um Deus injusto. Coisa que Deus não é injusto. Noemi chega a Belém envergonhada por retornar sem descendentes, multiplicada pela incapacidade de gerar descendentes que continuem o nome da família. Mas ainda assim como Jó, não há acusação de pecado contra ela em todas as suas ações. Glória a Deus. Aquela mulher sempre teve a boca pura. Ela nunca culpou Deus, ela nunca meteu culpas no marido, ela nunca meteu culpas nas situações. Ela assumiu as suas culpas. Ela confessou as suas fraquezas. Assim como Jó. Por vezes parece que Deus está escondido ou descuidado em relação ao sofrimento do crente. Não é? Parece que Deus não está nem aí. Está no Haiti, está a tirar férias. Mas Isaías 45:15 diz assim: verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Portanto, é muito normal Deus se ocultar. É muito normal Deus sair da primeira cena e ir trabalhar lá atrás dos bastidores. Eu já estou farto de dizer aqui que eu prefiro que Deus esteja calado do que Deus esteja falando. Porque Ele, quando fala ao meu coração, é sempre a trabalhar. Sempre a trabalhar. Agora, quando eu não ouço a voz dele, eu tenho fé, esperança e confiança em que Ele está trabalhando na minha vida. Está entendendo agora? Você pode hoje estar passando por situações graves,
Mas deixa que eu lhe diga uma coisa, com certeza Deus está atento. Com certeza que Deus está atento para prover o alívio no tempo dele. Tempos de sofrimento ocasional são utilizados por Deus para nos tornar humildes. Charles Spurgeon, uma vez perguntaram-lhe: Charles, o que é para ti a maior bênção de Deus? E ele disse: para mim, a maior bênção de Deus é a saúde, exceto a doença. Você percebeu o que ele disse? Qual é para ele a maior bênção? E ele disse: para mim, a maior bênção é a saúde, exceto a doença. Porque é na doença que Deus me torna humilde. É na doença que Deus está lá comigo. É na doença que eu clamo a Ele, que eu falo com Ele, que eu desabafo com Ele. Então a maior bênção para mim é a doença. Amém? É o problema que nos torna humildes. No tempo certo, Deus socorre para que percebamos a sua misericórdia e intensifiquemos o nosso apreço. Ao contrário das teologias da prosperidade. Não, você é um campeão. Você anda sobre as águas. Você é igual a Pedro. Você pode tudo naquilo que o fortalece. O mal não se chega. Está quebrado. Está determinada a bênção na sua vida. O problema é que Deus nos dá amarguras. Deus nos dá tristezas. Deus nos dá problemas. Deus nos coloca lágrimas nos olhos. Para quê? Para que eu me apegue a Ele. E para que eu intensifique o meu amor por Ele. É no deserto, meu amado irmão, que Deus fala. É no deserto que Deus trata. É no deserto que Deus educa. É no deserto que Deus ensina. É lá no deserto. É que Ele está com o seu povo. Esteve com o povo de Israel. Esteve com Elias. Esteve com João Batista. Esteve com Jesus. E está contigo. É lá no deserto. É lá mesmo no meio, no epicentro do problema é que Deus está. Deus estava trabalhando para mudar a sorte daquelas mulheres. Sabe porquê? Repare, Noemi sai de Belém num tempo de fome, mas ela entra em Belém no princípio da época das colheitas. Não foi nem no meio nem no fim, foi no princípiozinho. Veja no verso 22. Final do verso 22. Chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Deus estava agindo, apesar da amargura, apesar da dor, apesar do sofrimento. Deus estava agindo para mudar a sorte daquelas mulheres. Noemi sai com fome, chega a Belém no princípio da colheita. Então o que é que eu posso aprender neste terceiro ponto também? A primeira lição é que a amargura desta mulher é verdadeira e é real. E ninguém pode menosprezar a amargura daquela mulher. Ninguém pode menosprezar a tua amargura, a tua dor, o teu sofrimento. Eles são reais, são verdadeiros, estão acontecendo em tempo real. Portanto, não podemos pintar e caiar de branco para ficar tudo mais ou menos à nossa imagem e à nossa semelhança. Ela sai de mãos cheias e regressa de mãos vazias. Ela sai com família e regressa só. E esta história do capítulo 1 de Ruth, ela deve nos reportar para a história do Calvário. Jesus sai do seu trono de glória de mãos vazias. Ele sai como Deus e se faz homem. Ele sai como glorioso e ele se faz um pecador. Ele sai como rei e é crucificado como um bandido. Ele sai de mãos vazias. Ele sai lá acima de mãos vazias. E agora aqui,
Ele as enche com toda a amargura e com todo o nosso pecado. O que é que você está disposto a fazer hoje? Mediante essa história destas duas mulheres, no princípio desta história que nós vamos seguir, só lhe dei a primeira parte, mas mediante o princípio desta história destas duas mulheres, qual vai ser a sua tomada de atitude? Vais continuar a dizer mal? Vais continuar a martirizar? Ou quais são os votos que vais firmar com Deus? Sabe que com Deus também se firma votos? Todas as vezes que me lembro, eu digo a Deus: Deus, eu quero ser teu, até à morte. Se eu tiver que morrer por pregar o Evangelho de Cristo, eu morro. Porque para mim, o viver é Cristo e a morte é lucro. Então qual é que é o voto que você vai fazer hoje com Deus? Em quem é que você vai acreditar? É nas oportunidades? Nas conquistas? Nas novas aventuras? Ou é no Deus que é misterioso em fornecer providência ao seu povo? A Bíblia diz que os caminhos do Senhor são inescrutáveis. E os pensamentos de Deus são muito mais ocultos do que os meus pensamentos. Ninguém consegue entender os pensamentos de Deus. Então, meu amado irmão e irmã, neste final de mensagem, eu quero te desafiar. E o desafio é este: independentemente da situação, do problema, do sofrimento, da amargura que estejas passando, saibas que Deus é Deus e que o plano da tua vida já está traçado antes da fundação do mundo. Nada daquilo que podes fazer pode alterar o curso do plano de Deus. Nada daquilo que possas fazer externo a Deus pode melhorar o curso da tua vida. Então humilha-te e começa a transformar o teu coração de forma a produzir confiança, fé e esperança num Deus que provê ao seu povo, num Deus que age em favor do seu povo. Muitas vezes o agir de Deus não é à luz, é no oculto. Muitas vezes o agir de Deus não é com som, é sem som, é no silêncio. Muitas vezes o agir de Deus não é com as coisas da igreja, é com as coisas fora da igreja. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. E eu te louvo esta noite, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. E por me teres, Senhor, dado a oportunidade de falar destes mistérios, dos teus mistérios, que é o mistério do teu agir, o mistério da tua providência. Sabemos, Pai, que nós somos tão fracos. No meio da nossa angústia, da nossa amargura, da nossa dor, nós procuramos solucionar o problema pelos nossos esforços, à nossa maneira, ao nosso feitio. E sabemos, Senhor, que em 99% dessas soluções, o que vem daí é desgraça, é morte, é desânimo, é frustração, tudo porque não confiamos em Ti. Então eu te peço, Senhor Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Tu venhas, Senhor, tratar e trabalhar o nosso coração para que nós possamos produzir fé, confiança e esperança em Ti e somente em Ti. E nada daquilo que for externo a Ti, Senhor, nos influencie às tomadas de decisão e escolhas que nos vão prejudicar a nós,
à nossa família e às pessoas que estão ao nosso redor. Vem em nosso auxílio, Senhor. Porque eu sei que tudo é Teu, tudo provém de Ti, tudo é de Ti. E Tu és o Deus abençoador no Teu tempo oportuno. Abençoa, meu Pai, este povo que me esteve a ouvir neste lugar. Abençoa, Pai, todo o povo que me está assistindo neste momento, através deste vídeo. Senhor, que derrama a Tua graça e a Tua misericórdia. Sê misericordioso connosco, Senhor. Tem compaixão de nós, ó Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus.